As cônicas têm uma propriedade interessante com relação a tangências. Por exemplo, a elipse. Vamos pegar aqui a elipse. Então está aqui F1, aqui F2. Então essa curva aqui é PF1 mais PF2 igual a 2A. Se você pegar um ponto aqui dentro, então aqui você tem PF1 mais PF2 menor que 2A. E se você pegar aqui um ponto aqui fora, então PF1 mais PF2 é maior que 2A. Tá? Então, imagina o seguinte, que você passe aqui uma tangente. Uma tangente aqui pelo ponto P. Repara que todos os outros pontos dessa reta amarela, a soma, como ela só tem... Estou aqui, na verdade, já admitindo... não é muito difícil, mas vou me poupar o trabalho que dará mostrar que a elipse vai ser uma curva convexa. Então, a tangente, ela toca aqui a elipse e os outros pontos dela estão fora da elipse. Então, qualquer ponto aqui, PF1 mais PF2 é maior que 2A. Então, vamos explorar isso de uma maneira assim. Imagina que está aqui F1, F2, e que você tem essa reta tangente. Então, se ela for tangente à elipse, se ela é tangente aqui em P, é que PF1 mais PF2 é o ponto de mínimo. Quer dizer, vamos chamar esse ponto aqui de, sei lá, bota assim, bota PF1 mais PF2, se você pegar um Q aqui, isso é menor que QF1 mais QF2. Porque esses caras estão fora da elipse. Então vamos apagar a figura aqui e colocar esse problema aqui, ó. Eu tenho F1, F2, tenho uma reta R aqui, e eu quero determinar o ponto que minimiza a soma dessas distâncias. Tá? Tem uma maneira macetosa, relativamente simples, que é fazer o seguinte, ó, reflete o F2, bota F2 barra aqui, se você pegar um ponto Q qualquer aqui, essa distância é igual a essa. Então, a distância QF1 mais QF2 é igual a QF1 mais QF2 barra. Então, está na cara que o que vai dar a menor distância, nosso P é esse aqui. Tá? Aqui é legal conseguir traçar a tangente, quer dizer, conseguir achar o ponto de tangência sem saber a curva nem nada. Mas olha só que interessante. Isso aqui é um triângulo isósceles, né? Então, esse ângulo daqui é igual a esse, que é igual a esse.
Então, se eu jogar uma bola de bilhar aqui, vamos dizer, se aqui for uma parede, eu jogar uma bola de bilhar aqui, ela bater aqui assim, ela vai refletir com ângulo de reflexão igual ao de incidência, senão ela vai refletir e bater aqui. Tá? Quer dizer que se eu tiver uma elipse e pegar uma reta tangente, se eu pegar aqui a normal, esse ângulo e esse são iguais. Quer dizer, num bilhar elíptico, né, se eu pegar uma bola, botar aqui, alinhar meu taco com um foco, jogar para cá, ela bate aqui assim. Ou, vamos dizer, se você emitir um som aqui, ou jogar um raio de luz aqui, ele vai refletir para cá. Tá? A hipérbole tem alguma coisa parecida também, né? Quer dizer, se você botar aqui o foco F1, foco F2, desenhar a hipérbole aqui assim, se você traçar uma tangente, mesma coisa, ó, aqui a distância PF1 menos PF2 é igual a 2A. Se você olhar para cá, aqui ó, a distância PF1 menos a distância PF2 é maior, né? PF1 menos PF2 é maior que 2A. E aqui, PF1 menos PF2 é menor que 2A. Então, aqui, esse ponto P aqui, sobre essa reta, todos aqui são a diferença é menor que 2A e aqui é 2A. Então, ele minimiza, aliás, maximiza essa diferença. E aí você pode explorar isso para obter uma coisa semelhante. Vou deixar como exercício, mas você pode fazer semelhante ao que eu fiz para a elipse e mostrar o seguinte, que se você ligar aqui e aqui, esse ângulo e esse aqui são iguais. O que significará também o seguinte, né, que se você passar por aqui uma elipse com esses dois focos aqui, se você passar tangente aqui à elipse, ela é perpendicular. O que é uma propriedade interessante. Se você fixar dois focos, traçar uma hipérbole qualquer com esses dois focos, traçar uma elipse qualquer com esses dois focos. E existem infinitas hipérboles diferentes, infinitas elipses diferentes. Aí pega uma dessas hipérboles, uma hipérbole qualquer com esses dois focos, uma elipse qualquer com esses mesmos dois focos, nos 4 pontos onde elas se cortam ortogonalmente. Bom, a parábola, na verdade, é a que tem a propriedade de tangência, de incidência e reflexão mais famosa, né, e mais aplicada. Né? Quem tem TV com antena usa isso. Né? Quer dizer, a parábola, se você desenhar uma parábola aqui, pegar um foco, eu vou roubar, vou fazer uma demonstração roubada. Tá? Mas é a seguinte, ó, imagina o seguinte, isso aqui não é uma parábola,
é uma elipse, só que o outro foco está muito longe. Então, se eu jogar um raio aqui, né, ele vai se refletir lá para cima até encontrar o outro foco, que está quase na vertical. Então, o que que acontece? Se eu passar o limite, qualquer raio que eu jogo aqui, ele sai vertical, porque eu posso pensar agora que uma parábola é uma elipse em que um dos focos foi lá para o infinito. Então a parábola vai ter essa propriedade de que qualquer vertical que vem aqui, se você olhar, na verdade pensando assim, se você traçar aqui a tangente e traçar aqui uma vertical, então esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Tá? Roubei, mas vocês podem fazer uma demonstração não roubada usando derivada. Tá? Já que agora a gente sabe que uma parábola padrão tem uma equação 1 sobre 4a, y igual a 1 sobre 4a, x2, você pode fazer isso aqui, demonstrar isso usando derivada. É um bom exercício também. Uma questão para pensar é o seguinte, espero que tudo isso varie continuamente mesmo, como eu usei. Por quê? Porque as antenas parabólicas, elas não deveriam ser parabólicas, porque o satélite não está no infinito. O satélite que está emitindo sinal para uma antena parabólica, ele não está no infinito. Na verdade, ele deveria estar no outro foco da elipse. A antena devia ser elíptica, né, tendo aqui o sensor aqui num dos focos e o satélite lá no outro foco. Só que ele está se mexendo lá em cima e tal, então... Pois então, dizer assim, a antena parabólica e tal, ela é uma aproximação. Né? Tem até uma lenda, certamente falsa, de que o Arquimedes teria usado espelhos parabólicos para concentrar os raios do Sol nos navios romanos. Mas é pouco provável que ele tivesse tecnologia para fazer esse tipo de coisa, mas existe essa lenda. Bom, temos agora a seguinte questão. No começo da discussão de cônicas, na verdade, antes das cônicas, né, a gente veio e fez elipse, parábola, hipérbole, e elas eram todas, tinham equações de segundo grau, em x e y. É claro que elas, vamos dizer, eu posso construir uma elipse mais geral, pensando assim, sei lá, coloco o meu sistema de coordenadas aqui, mas desenho a minha elipse assim. Então, se eu escolher mal escolhido essa elipse, um pouquinho mais assim, se eu escolher um sistema de coordenadas dessa maneira, então aqui ela vai ter uma equação do tipo, vamos dizer, aqui UV, aqui XY, né? Então vai ter U2 sobre A2 mais V2 sobre B2 igual a 1. Qual é a equação em x e y? Tem uma rotação, então tem uma rotação aqui e uma translação para mudar os eixos. Como a rotação é uma transformação linear, né, e a translação só soma e subtrai, devem ser coisas do primeiro grau, quer dizer, U e V devem se escrever em termos de x e y, em termos de coisas do primeiro grau. Deve ter uma coisa assim, U igual a, sei lá, a 1x mais B1, y mais C1, V igual a 2x mais
B2y mais C2, se for uma coisa assim, quando você substituir aqui, vai dar uma equação de segundo grau em x e y. Então, acho, vamos dizer que, pensando dessa maneira, poderemos mostrar, sem muito problema, que toda cônica, toda elipse, hipérbole ou parábola, tem uma equação do segundo grau, mesmo que ela seja torta assim. Aí a questão é, será que a toda equação do segundo grau corresponde uma cônica? Toda equação do segundo grau em x e y corresponde a uma cônica? Será que a gente consegue, vamos dizer, fazer o algoritmo, né? Ir lá, rodar, transladar e tal, mudar os eixos e tal, até que apareça uma daquelas equações que a gente reconhece e dizer, isso aqui é uma hipérbole de excentricidade π. E tal, o centro aqui, os eixos estão aqui, tá tudo desvendado. Então, esse é o vamos dizer, nosso próximo desafio. Então, acho que vamos encerrar aqui hoje, pensando nesse desafio. Tem 1 milhão de exercícios de coisas que eu passei rapidamente para vocês fazerem. Vou supor que vocês sabem todas elas. Quer dizer, sabem agora não, mas que na aula que vem saberão. E em seguida a gente vai encarar esse problema. A ideia vai ser tentar partir da equação, uma coisa assim, dar uma equação geral do segundo grau. A x2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. E aí poder olhar para isso, fazer as contas e dizer isso é um círculo. Coisa assim. E observem o seguinte, translação não introduz termo em xy. Quando você faz, não é porque translação faz u igual a x menos x0, v igual a y menos y0. Então, na hora que você bota aqui ao quadrado e tal, não aparece termo em xy. Então, toda vez que você tiver uma equação do segundo grau sem o termo em xy, é fácil achar uma translação e trazer para uma coisa conhecida. O problema é quando tem o termo em xy. O termo em xy deve corresponder a uma rotação. Então, nosso desafio vai ser achar a rotação.